Vamos continuar nessa história do Auxílio Brasil, agora com entrevista importante aqui no Expresso CNN. Vou conversar com o economista Alexandre Schwartzman. Alexandre, boa noite, bem-vindo. Eu sei que você está esperando há um tempo, mas eu quero te falar que ninguém merece ter previsibilidade zero nessa vida. Obrigada por ficar aqui. Mona Lisa falando, você me ouve bem? Ouço bem. Boa noite, Mona Lisa. Boa noite, Caio, Leandro, Renata. Querido, vamos lá. Minha primeira pergunta só pode ser sobre o que a gente acabou de ouvir, né? O próprio relator, então, dizendo que virou a casa da mãe Joana, que a proposta seria, então, olhar ali para o orçamento fixo do Bolsa Família e depois dar um jeitinho com outros dois projetos transitórios, mas que, segundo o próprio relator, não é uma política pública, e sim uma política eleitoral. Podemos começar por aí, Alexandre? Podemos. Veja, Mona Lisa, que tem obviamente uma questão do horizonte para resolver isso, mas não é uma coisa que era desconhecida, né? Todo mundo sabia. E assim, o grau de improviso desse governo é realmente um negócio extraordinário. Quer dizer, a gente teve meses para preparar isso, aí chega na última hora, vem com o negócio, e quando chega o próprio relator do projeto, abre o jogo e diz, isso aqui não é política pública, é política eleitoreira, obviamente a gente está vendo qual que é o compromisso do governo com a responsabilidade fiscal, é nenhum, né? Então, não à toa o mercado reagiu de maneira tão negativa para o anúncio, e olha, acho que não estava ainda nem claro para todo mundo a extensão do problema. A gente foi entendendo melhor como estava o dilema em relação a isso lá depois das 5 horas da tarde, quando o Ciro Nogueira saiu correndo ali, o ministro, meio sem querer falar a respeito, e todas as repercussões e também as reuniões que estão rolando desde as 5, 6 da tarde. Mas, Alexandre, claro, colocar todo o nosso time para conversar com você, já que eu sei que você está com pressa. Caio Junqueira, chega na conversa também. Caio, por favor. Schwartzman, boa noite, obrigado por estar aqui conosco. A minha dúvida é a seguinte, qual seria, vamos dizer assim, o caminho mais correto para se tirar esses recursos? A gente sabe que nesse governo, nessa quadra, teve uma pandemia no meio, orçamento de guerra, quebraram-se aí as regras fiscais. Neste momento, né, em que ainda há todo esse debate, o que seria o mais correto? Vamos dizer assim, você falou o grau de improviso, se não estivéssemos em um governo que o improviso fosse a regra, qual seria o caminho correto para esta solução, na sua visão? Vamos ser absolutamente sinceros, Caio, quer dizer, o governo obviamente vende essa história, vendeu, vamos fazer um programa, ele tem que ser temporário, porque sendo temporário, ele se livra de alguma das amarras da Lei de Responsabilidade Fiscal. Só abrindo um parênteses rápido, esse mesmo critério de temporário ele não usou, por exemplo, quando vetou o programa de distribuição de absorventes para a questão da saúde menstrual. Fecha parênteses. Então, assim, o grau de hipocrisia da coisa é realmente gigantesco. E olha que desculpa entrar, eram 80 milhões de reais para o ano. O ano. Então, aparentemente, eles só descobriram que temporário é para uma coisa que possa ter, né, reflexos eleitorais, né? Então, e a grande verdade é a seguinte, quer dizer, eles estão fazendo isso não é para acomodar o Auxílio Brasil, é para acomodar o Auxílio Brasil e as emendas parlamentares. O que me parece mais lógico nessa história, fazer economicamente mais correto, seria então vamos acabar com a história das emendas parlamentares. Mas como estava sendo lembrado, né, agora há pouco, acho que até foi por você, se não me engano, né, é uma forma de você manter a base do governo coesa em torno de um objetivo de reeleição do presidente da República, não coesa para fazer reformas que vão mudar o futuro econômico do Brasil. Então, a grande verdade nessa história toda, você quer fazer, vamos fazer. Quer fazer temporário? Pode até ser, vamos tirar um ano de emenda parlamentar dessa história? Aí a gente está discutindo uma coisa séria, porque a filosofia toda do teto de gastos é muito simples. Então, você vai ter um teto.
você vai ter que, a partir de um determinado momento, você quer gastar mais nisso? Maravilha, vamos gastar mais nisso, porque a gente considera que certas coisas são meritórias. O Auxílio Brasil é meritório, tem uma série de coisas, saúde menstrual é meritória. Então, a gente compensa cortando despesas do outro lado. Que despesas? Vamos manter o tratoraço? Né? Vamos manter as emendas de relator? Né? Então, é esse tipo de coisa. Então, ela é uma decisão política, mas não no sentido mais nobre do termo. Decisão política no sentido nobre, a gente vai gastar, vai ser em saúde, vai ser em educação, vai ser em assistência social, a gente vai definir as prioridades orçamentárias a partir de uma visão acerca do país. Não, é política no sentido miúdo do termo. Como é que a gente vai manter essa coalizão, né, com esse centrão que, na verdade, só está com o governo pelos motivos mais baixos possíveis. Então, acho que seria o caso de deixar de hipocrisia e vamos colocar a coisa nos termos que ela tem que ser colocada. Isso daí serve para manter a emenda de relator. Ponto final. Renata, chega também, por favor. Schwartzman, boa noite. Você falava agora de como o governo está, em determinado momento, olha como despesa permanente, ou seja, uma despesa de caráter continuado que lhe interessa, em outro momento não, entende que é transitório. E nessa solução específica do Auxílio Brasil, tentou colocar ali um pé em cada canoa. Mas havia ainda um outro debate junto com esse, que é o que fazer com esses cerca de 20 milhões de pessoas que vão ficar sem qualquer auxílio, que estavam recebendo auxílio emergencial. Do ponto de vista do mercado, das contas públicas, seria possível contemplar, mesmo que de forma temporária, uma extensão desse auxílio? Porque o argumento do ministro da Cidadania era que o mercado ia acabar entendendo. Não, você não entendeu, né? É a reação de hoje. Olha, só para, inclusive, aproveitar que nós fizemos isso no ano passado e esse ano. Né? Eu não acho que exatamente quebrou a regra fiscal, porque a regra fiscal prevê essa possibilidade. Né? Mas vamos colocar as claras. A gente tem que pensar o programa social no Brasil, não tem a menor dúvida a esse respeito. Não lembro se da última vez que eu estive aqui eu já fiz a propaganda ou não, mas eu vou fazer de novo. Claro. O CDPP, o Centro de Debate de Políticas Públicas, formulou um projeto que foi encampado pelo senador Tasso Gereissati na forma de um projeto de lei de responsabilidade social, que envolveria basicamente o redesenho do conjunto de programas sociais. A gente conseguiria atender um número muito maior de beneficiários com o mesmo volume que a gente gasta, mas bem focalizado. Essa é a essência do programa, foi feito por gente que entende muito mais de política social do que eu, mas é um caminho. Agora, é um caminho que envolve o quê? Envolve negociação parlamentar, algumas coisas em mudança de lei, outras coisas em mudança de Constituição. Agora, a discussão disso aconteceu no final do ano passado. Né? O senador Tasso Gereissati encampou isso no final de 2020. Era mais uma oportunidade, ao invés de resolver a coisa de afogadilho no improviso, é que viesse trabalhando. Tem um bom projeto aí. Mas ele envolve, como eu disse, vamos gastar mais no social, maravilha. Da onde a gente vai tirar? A gente está avaliando todos os nossos programas são todos bons, não tem nenhum lugar onde a gente tem ineficiências no setor público. O setor público brasileiro é um exemplo de dinheiro bem gasto? Eu desconfio que não. Então, acho que era o caso da gente caminhar por aí. Então, quer fazer política social? Vamos fazê-lo, né, porque é necessário. Eu acho que tem um espaço onde o poder público pode atuar para mitigar os casos de pobreza extrema. Agora, fazer esse negócio, na verdade, assim, põe o problema e fala, não, se você votar contra, você está, na verdade, desprezando os pobres. Não. Vamos fazer esse negócio direitinho. Vamos fazer, quer atender os mais pobres? Ótimo. Então, vamos tirar dinheiro dos mais ricos. Está preparado para fazer? Não está. Então a discussão é outra. Vamos tirar dinheiro, vou repetir, vamos tirar dinheiro de emenda parlamentar. Se você está realmente preocupado com a pobreza no país, o que eu acho que é uma coisa absolutamente legítima, legal, então não vamos colocar dinheiro nas emendas de relator, vamos colocar dinheiro no Auxílio Brasil. Ô Alexandre, mas o tempo ele é tão revelador, né? Porque esses mais ricos, o tal PIB, a tal Faria Lima, os tais defensores, então,
do liberalismo, todos esses foram ali a base de sustentação do que seria, então, uma virada de página significativa, né, para respaldar, então, o governo Bolsonaro. Nesse momento, qual a apreciação de fato do mercado? Eu não me refiro a um dia ou outro de oscilação, mas aos pilares mesmo, com todo o horizonte, o desafio, a dificuldade de se achar uma resolução para essas equações tão importantes. Qual é, de fato, nesse momento, a moral do ministro Paulo Guedes e do governo nos pilares econômicos tão apreciados? Eu, sinceramente, não sei dizer, Monalisa. Eu não tenho tanta interlocução. A interlocução com quem eu tenho, assim, já há muito tempo, é de uma avaliação péssima do ministro da Economia. Porque ele, enfim, mas isso já era muito ruim, pelo menos nesse círculo mais próximo, porque a zero de jogo o ministro mostrava que não entendia do riscado, né? As coisas que ele falou durante a campanha, mesmo no começo do governo, revelavam alguém que não fazia a menor ideia do qual era a magnitude, qual era a natureza dos problemas brasileiros. Agora, tinha lá uma molecada da Faria Lima que realmente acreditou. Recentemente, alguns deles estavam botando estátua dele vestido de Mandalorian. Eu lamento muito, mas assim, quem pariu o Matheus que o embale. Né? Realmente não é só um dia ou dois de turbulência, mas tem uma percepção ali, pelo menos no pessoal mais sênior de mercado financeiro, que a gente tem problemas sérios, né? Que a agenda liberal do ministro, sou muito no gogó do ministro, mas do ponto de vista prático, muito pouco foi feito para avançar essa agenda. E não é surpresa nenhuma, porque o presidente da República nunca acreditou nessa agenda. Ele foi 30 anos deputado, em momento algum ele se manifestou a favor disso. Pelo contrário, ele é a favor de fuzilar o presidente Fernando Henrique Cardoso, porque ele tinha privatizado a Vale do Rio Doce. Ele votou contra a reforma previdenciária todas as vezes que teve chance. Ele votou contra a privatização todas as vezes que teve chance. Então, assim, a molecada da Faria Lima pode se surpreender. Nós que não temos mais cabelo, ou os poucos que temos são brancos, a gente não surpreende mais, não. Sim, Alexandre, adorei a frase final. Tem uma boniteza, absolutamente esperteza também de perder os cabelos ou de vê-los ficarem brancos. Querido, muito obrigada por esperar para entrar com a gente. Eu sei que você foi absolutamente paciente. Essa conversa é sempre muito esclarecedora. Venha mais. Boa noite para você.